Em Romanos, capítulo 12, versículo 1 diz: Portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Hoje a gente vai ler a partir deste versículo. Se você tiver com a sua Bíblia ou com o seu aplicativo, se você quiser buscar Romanos capítulo 12, versículo 1. E antes da gente começar a leitura do nosso devocional, a gente vai orar. Hoje, quarta-feira, deu uma esfriada boa, né? E a gente vai agradecer por esse dia, né? Por estarmos aqui firmes, buscando mais de ti em comunidade. Pode fechar seus olhos, respirar fundo. Senhor Pai querido, muito obrigada por este dia, por esta quarta-feira. Obrigada por nos fortalecer em comunidade, nos ajudar a perseverar na tua palavra. Obrigada pela esperança, fé, amor que o Senhor nos dá. Obrigada pelo direcionamento. Pedimos que, ao ler o devocional de hoje, a gente possa sentir a tua presença, Pai. Que a gente possa sentir a presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a ter sabedoria, entendimento, discernimento. Sabemos que às vezes a gente está aqui ouvindo, orando, e algumas pessoas acabaram de acordar, outras vão ouvir depois, né, a gravação. E às vezes a gente não está 100% presente aqui, né? Então pedimos que o Senhor nos ajude a ter essa atenção plena, né, no momento presente. Sabemos que 47% do nosso tempo, o nosso pensamento ele vai para longe, então tá tudo bem se ele for. Você traz ele de volta, porque às vezes é uma frase, é uma palavra, né, que vai te impactar, que vai te ajudar às vezes a ressignificar alguma situação, que vai ajudar você a gravar o ensinamento no coração para poder compartilhar com as outras pessoas. Então, que o Senhor fale, né, aos nossos corações e que a gente consiga estar 100% presente aqui e entenda para poder transbordar, né, todo esse amor, todo esse conhecimento. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Busque o que mais importa. No livro de Romanos, Paulo implora aos cristãos que entreguem suas vidas inteiras a Deus, porque Ele sacrificou tudo por eles. Jesus deu sua vida para que pudéssemos experimentar o seu amor e graça sem fim. Nós depreciamos suas dádivas se nos recusamos a alinhar nossa vida com a maneira como Jesus viveu. Mas, quando fazemos dele a única coisa que buscamos, entregamos nossas vidas a Deus. Então, aqui estão 5 passos que você pode dar agora mesmo para ajudá-la a colocar Deus em primeiro lugar. Vamos agradecer em Salmos capítulo 75, versículo 1. Damos-te graças, ó Deus. Damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. E agora, reserve um momento para agradecer a Deus pelo que Ele já faz por você. Reflita sobre sua fidelidade e conte as histórias que você viu e ouviu sobre seu maravilhoso poder. Então, normalmente a gente faz esse momento de agradecimento na nossa oração guiada, depois que a gente lê o devocional, mas como ele trouxe, né, já aqui pra gente agradecer, a gente vai ficar em silêncio e agradecer pelo que Deus é, pelo que Ele faz, né, por você, pelos seus, pela sua fidelidade, pela paz que Ele te traz em meio aos desafios. Eu vou ficar em silêncio para que a gente possa agradecer a Deus. Vamos fazer isso agora.
Colocamos diante de Ti, Pai, todo o nosso agradecimento e que a gente cultive esse sentimento ao longo do nosso dia. Se às vezes você não consegue sentir essa gratidão profunda, você pode acessar momentos de felicidade na sua vida, né? Às vezes o nascimento de um filho, às vezes uma data comemorativa, um aniversário, uma festa, um casamento, uma viagem, um almoço em família. Então você pode ir acessando esses momentos que tudo foi Deus que preparou, né, para sua vida. Aqui, o segundo passo é permanecer em mim e eu permanecerei em vocês. Está em João capítulo 15, versículo 4. Permanecer em Jesus começa com quietude. Então, agora mesmo a gente vai respirar fundo e ficar apenas em silêncio, tá? Aqui ele direciona para a gente fazer isso por 5 minutos e antes de eu vir aqui na oração, eu sempre oro, peço a presença do Espírito Santo para que ele fale através de mim e depois que a gente termina também é um momento bom. Então você pode escolher ficar em silêncio, permanecer nele, né? Pode ser antes do devocional ou depois do nosso devocional, você pode colocar um louvor ou um fundo instrumental e apenas permanecer. E às vezes no seu pensamento você pode visualizar você andando pela natureza. Então vamos fazer isso por 1 minuto agora. Feche os olhos. Você pode visualizar você caminhando, às vezes por uma praia ou por um campo, onde você vai vendo imagens da natureza onde representam Deus. Você pode visualizar Ele um pouquinho mais distante de você, te esperando e você caminhando ao seu encontro, respirando fundo, sorrindo. Parece que até eu sinto o cheiro da natureza. Você escuta o barulho dos pássaros. Você pode chegar perto dele se você quiser. Você pode dar um abraço, sentar do lado e apenas permanecer. E em qualquer momento do dia você pode voltar para esse lugar. Um lugar onde você vai se sentir acolhida, amada, enxergada, né? Que ele nos enxerga. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20 diz: Vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por um preço. Então, lembrar de quem a gente é. A gente é filha. Deus nos ama. O preço que Ele pagou por nós custou tudo a Ele. Então, a gente precisa lembrar diariamente quem nós somos, quem a gente pertence, né? Em Salmos, capítulo 119, versículo 97, diz: Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Uma das melhores maneiras de descobrir como Jesus quer que você viva é passar tempo nas Escrituras. Ao fazer isso, peça a Deus que fale contigo por meio da sua palavra a respeito da sua vontade. Alinhar, né, tudo que a gente quer para a nossa vida com a vontade de Deus. Então, Senhor, essa é a tua vontade para a minha vida, eu tenho esse plano, né, isso está tocando meu coração, eu vou iniciar um novo projeto, eu vou iniciar um novo relacionamento, uma nova amizade. E entregar a Ele, falar, essa é a tua vontade para a minha vida, Pai? Né? Em Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: Se alguma virtude há
E se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Concentre-se no que é excelente. Você recebeu a mente de Cristo. Se você não tem certeza sobre o que deve pensar, tente se perguntar: o que é louvável? Que pensamentos e ações honrariam a Deus? Então, generosidade, amabilidade, paciência. Então, são coisas que a gente pode buscar ao longo do dia. Então, agradecer, lembrar de quem nós somos, permanecer na presença do Senhor, meditar na palavra dele, vir aqui, né, ler o devocional e depois refletir a respeito disso. Concentrar no que é excelente, né, nos nossos pensamentos e ações em coisas que agradam o coração do Senhor. Então, é um exercício diário, de maneira intencional, que a gente precisa fazer, né? Então, hoje a gente pode adorar a Deus tomando decisões intencionais que se alinham ao caráter de Jesus. Então, sempre pensar como Jesus agiria nessa situação. Como ele faria, né? Entregar tudo que a gente faz, pensa e ama ao Senhor hoje. E deixar o Espírito Santo nos convencer de coisas em nossa vida que a gente precisa mudar. Então, bastante coisa, né? Pra gente refletir, bastante direcionamento pra gente permanecer. E acho que o principal é a gente lembrar, né, de quem nós somos. Deus, ele nos ama. Eu acho que só da gente lembrar disso diariamente, né? Ele não nos abandona, que ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que a gente pensa ou imagina, que ele nos direciona, que a gente está aqui para servir, né? Que tudo isso vai confortando o nosso coração. Deus, entregamos ao Senhor a nossa vida. O Senhor tem todas as coisas, cada pensamento, ação, comportamento e desejo. Queremos que o Senhor seja glorificado através de nós. Estamos aqui, Senhor, pegue-nos, usa-nos, envia-nos, mude-nos, limpa-nos, transforma-nos, ame-nos e ame aos outros através de mim. Olha que privilégio ser usada pelo Senhor para que a gente possa amar os outros. Ele pode amar os outros através de nós. Olha que privilégio ele poder nos usar, né? Para levar amor, generosidade, paz. Pegue tudo que somos e use para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E agora a gente vai continuar, né? Aqui já foi uma oração guiada que foi nos instruindo para silenciar, agradecer, permanecer, meditar na palavra, lembrar de quem nós somos no Senhor. E agora a gente vai pedir perdão, né? Perdão pelos nossos pecados. Se às vezes você está pensando em algo que você fez ontem ou durante essa semana, algo que você pensou, falou, alguma atitude, então é o momento de você pedir perdão, né? Eu vou ficar em silêncio, você pode pedir perdão agora pelos seus atos, peça misericórdia. Pai, que o Senhor também nos ajude a perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam. Tire toda mágoa, rancor do nosso coração. Nos proteja de todo mal. Nos livre das tentações. Em nome de Jesus. Amém. Também queremos orar intercedendo pela vida do outro. Orar por aquelas pessoas que às vezes ainda não entregaram a vida a Jesus, não acreditam. Orar pelos doentes, enfermos, pessoas que às vezes você conhece que estão passando por
alguma dificuldade, orar pelos seus filhos. Ontem a Fer me encaminhou uma mensagem linda de oração pelos filhos. Quem quiser depois, manda uma mensagem no Instagram para ela ou para mim que a gente encaminha, de proteção, de cuidado. Como é poderoso, mães e pais, né? Falam que a oração de uma mãe por um filho é a mais poderosa que tem. Então a gente precisa orar sem cessar por eles, porque a gente não consegue, né? Igual o meu. Não mora comigo, já vai fazer 20 anos. E a gente não tem controle, né? Não tem como trazer de volta para dentro da barriga, né? Então, a gente pede para o Senhor, né? Cuidar, proteger, colocar os anjos à volta, colocar pessoas boas no caminho, livrar eles de todo tipo de vício, de bebidas, drogas, pessoas. Que eles busquem o Senhor e que eles entreguem a vida deles. E é orar para sempre, né? Orar sem cessar. Orar pelos nossos pais, né? Para que eles consigam envelhecer com saúde, pelos nossos avós, para que tenham qualidade de vida, que a gente consiga aproveitar bons momentos com eles, pelos nossos irmãos, pelas famílias deles, sobrinhos, afilhados. Então, eu vou ficar em silêncio para que a gente possa fazer a oração pelo outro agora. Entregamos a Ti, Pai, todos os nossos pedidos de oração pelos nossos. Que o Senhor possa escutar nosso clamor, né? Abençoar todas essas pessoas que nós colocamos em oração. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz: A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Converse honestamente com o Senhor sobre o que você precisa e como se sente. Nós somos chamados para viver em paz, né? E a paz que vem dele. Conte a ele seus pedidos, preocupações, desejos. Agora é o momento de você orar por você. Eu vou orar por mim, né? Você pode fazer o mesmo agora. Vamos lá. Pai querido, que o Senhor nos ouça, que o Senhor atende os nossos pedidos, nos direcione, Pai, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Então, se for da sua vontade, que tudo que a gente colocou em oração, o Senhor direcione, encaminhe, Pai. Se não for da tua vontade, que o Senhor nos desvie, tire da nossa vida, Pai querido. Que todo sentimento de ansiedade, angústia, medo, a gente possa deixar aos pés da cruz agora e pegar a tua paz de volta. Não nos preocupei, né, com o dia de amanhã.
Então, que a gente preocupe com o dia de hoje, que a gente dê o nosso melhor, que a gente faça a nossa parte. Sabemos que a maioria das coisas que a gente se preocupa e tem medo não acontece, né? Então, que o que está no nosso controle, sim. Né? A gente pode ir lá fazer, se preocupar. Agora, o que não está no nosso controle, a gente precisa entregar para o Senhor. Né? Senhor, quando contemplamos as tuas obras, tá nascendo o sol aqui e como tá friozinho, o céu ele fica mais rosado, né? Tá tão lindo. A gente fica maravilhada com tudo que o Senhor criou nesse mundo. Tem cada lugar, eu tava ontem vendo, falei, gente, quanto lugar para conhecer, né? O Senhor nos escolheu, o Senhor nos sustenta e criaste um caminho para que a gente pudesse conhecê-lo. Ó Deus, quando pensamos em Ti, né, somos humilhadas e transformadas por toda a glória, por tudo que o Senhor faz. Então, queremos dar toda a glória e honra a Ti, Pai. E agora a gente vai afirmar palavras positivas para o nosso dia. E você pode repetir comigo, mentalmente, ou verbalmente. E como a gente está falando de lugares que o Senhor criou, a gente vai afirmar. Desfruto dos lugares criados por Deus, né? Então, que a gente seja abençoada, né? Com uma vida próspera, abundante, para que a gente possa desfrutar dos lugares criados pelo Senhor. E você pode se visualizar viajando, conhecendo lugares que às vezes você ainda não conheceu. Meus recursos são abundantes e abençoados. Se visualize trabalhando, recebendo pelo seu trabalho, administrando bem esse dinheiro, investindo de maneira correta. Uso os meus recursos para contribuir com os projetos de Deus nessa terra. Se visualize doando, ajudando em causas sociais, pessoas que estão em situação de rua, crianças. Se veja transbordando, né? Não só financeiramente, mas com a tua palavra, com teu amor, com teu cuidado. E consagramos ao Senhor tudo o que fazemos e pedimos que o Senhor alinhe os nossos desejos com os seus. Se visualize com as suas mãos abertas, entregues ao Senhor, entregando, né? Sua vida, seu dia e seus desejos a Ele. Obrigada, Pai, por esse dia, por este devocional. Pedimos que o Senhor nos acompanhe ao longo do dia. Que você tenha uma ótima quarta-feira na presença do Senhor. Fique com Deus e nos vemos amanhã. Amém, amém, amém.